Eu recebo muitas mensagens, tanto aqui no canal do YouTube como na minha página do Instagram, sobre dúvidas a respeito de sintomas que podem ou não sugerir uma infecção pelo vírus HIV. Eu fiz esse vídeo para a gente tentar, de uma vez por todas, esclarecer o que sente alguém que foi contaminado com o vírus HIV ou que desenvolveu AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Fica aqui comigo que se você tem essa dúvida, eu fiz esse vídeo para ti. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira e professora universitária e esse aqui é um canal para você que deseja se tornar referência na enfermagem. Bem, o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, elas são estágios diferentes de uma mesma infecção. Então, apesar de elas estarem relacionadas, elas apresentam manifestações que são bastante distintas. O HIV é o vírus que ataca as nossas células de defesa, em especial os linfócitos T, CD4, e que torna o indivíduo ao longo do tempo mais suscetível a infecções oportunistas. Quando esse sistema imunológico já está severamente danificado pelo vírus HIV, surge então a AIDS ou a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é esta situação onde o sistema imunológico foi consumido pelo vírus HIV e então o indivíduo está severamente suscetível às infecções oportunistas. Então a gente tem situações diferentes e, portanto, sintomatologias diferentes. O que eu acho que é muito importante a gente notar que atualmente existe uma certeza que um indivíduo com HIV não precisa desenvolver AIDS. Então, o trio de sucesso ainda continua sendo testar, diagnosticar e tratar. E quando a gente consegue fazer esse diagnóstico e esse tratamento, a gente garante que o indivíduo não passa de um estágio para outro. Então, ele é uma pessoa que vive com HIV, mas ele não vai ser um doente com AIDS. Deu para entender? Então, a gente ainda tem um caminho para conseguir fazer com que todas as pessoas testem, todas as pessoas descubram o seu diagnóstico, mas uma vez com esse diagnóstico elucidado, a gente não vai evoluir para a AIDS em si, caso o indivíduo mantenha um tratamento regular. Tá, mas vem cá, o HIV ele pode manifestar algum sintoma mesmo se não tiver evoluído para a AIDS? Vamos conversar sobre uma situação que tem, que é o HIV agudo. Pode acontecer de quando o indivíduo se contamina com o HIV, ele desenvolve o que a gente chama de infecção aguda pelo vírus HIV. Ela não vai acontecer em todos os pacientes que se contaminam com o vírus HIV, ou seja, alguns pacientes vão se contaminar com o vírus HIV e não saberão quando isso aconteceu, porque não vão ter nenhuma manifestação clínica ali que algo diferente aconteceu. Em contrapartida, muitos outros terão sintomas sugestivos da infecção aguda pelo HIV, então sim, é capaz que o indivíduo manifeste ali alguma sintomatologia. Que sintomas são esses? O indivíduo ele pode ter algo que se parece com qualquer virose aí que a gente tem por aí pelo mundo afora. Então ele pode ter febre, ele pode ter dor de garganta, ele pode ter a presença de gânglios espalhados pelo corpo, ele pode ter algumas erupções cutâneas, ele pode ter um pouco de dor muscular e se você for parar para pensar, são sintomas que são bastante inespecíficos. Então a gente tem outras doenças que podem causar manifestações semelhantes. E uma coisa importante é que essa sintomatologia do HIV agudo, ela acontece geralmente entre 2 e 4 semanas após o contato com o vírus HIV e ela vai embora sozinha, então ela é autolimitada, que a gente chama. Então o indivíduo tem sintomas e esses sintomas vão todos embora. E aí a gente passa de fase, então teve a fase aguda da infecção do HIV e depois dessa remissão de sintomas, quando há realmente sintomas ou depois desse tempo passado, a gente entra na fase de latência do HIV. O que acontece na fase de latência do vírus HIV? O indivíduo é portador do vírus HIV, há uma diminuição naquele ritmo de multiplicação ali do vírus, mas continua havendo multiplicação viral e continua havendo consumo do sistema imunológico desse paciente. Então, se nada for feito,
Ao longo de alguns anos, a história natural da doença pode mostrar que isso pode demorar até 10 anos, em alguns casos. Esse indivíduo, se deixado ali à própria sorte, sem tratamento, ele vai continuar espalhando o vírus HIV, ali transmitindo, disseminando a doença. Ele vai ter o seu sistema imunológico consumido pelo vírus e ele vai acabar desenvolvendo o que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Porém, nesse período de latência entre a infecção aguda e ele manifestar o HIV em forma de AIDS, a gente tem um período bastante longo aonde o indivíduo não sente absolutamente nada, e é aí que você não pode dizer quem está doente ou não pela aparência, porque a gente tem um estágio do HIV onde realmente ele traz manifestações mais exuberantes e doenças associadas, mas a gente tem um longo período de tempo onde esse indivíduo tem o vírus, transmite o vírus e não tem nenhuma manifestação física do vírus. E se o indivíduo chegar a esse estágio de AIDS, então a gente infelizmente foi um indivíduo que a gente não conseguiu fazer o trio de sucesso, testar, diagnosticar e tratar, e esse indivíduo começou a adoecer. Muitas vezes, infelizmente, o diagnóstico vai ser feito quando o indivíduo realmente adoece. Eu já presenciei, enquanto trabalhava em hospital, pessoas com infecções respiratórias muito graves, refratárias a tratamento convencional, com imagem muito diferente de uma pneumonia comunitária. O que esse paciente tinha era uma infecção pulmonar oportunista por conta de um caso de AIDS sem diagnóstico. Então, existe ainda gente que morre de AIDS sem diagnóstico? Infelizmente existe hoje, graças a Deus, cada vez menos, mas ainda existe. Então, o que vai acontecer uma vez passada essa latência clínica e o paciente começar a apresentar sintomas de AIDS? A primeira coisa são infecções oportunistas, então infecções às vezes de difícil controle, então pneumonias frequentes, infecções respiratórias frequentes, ou a própria tuberculose, que é uma infecção que não acontece somente no paciente imunossuprimido, mas que acontece também no paciente imunossuprimido, então isso pode gerar ali um alerta. Em alguns casos, a gente também pode ter o paciente evoluindo com infecções fúngicas, que normalmente não se vê num indivíduo imunocompetente, e também diarreias eventuais, ali às vezes até de caráter crônico, então isso também é um alerta. Então diarreias, infecções fúngicas, infecções respiratórias difíceis, às vezes tuberculose, isso é um ponto que a gente tem que ficar ligado. Uma outra coisa que a gente tem é a perda de peso e a síndrome do emagrecimento. Então existe um consumo ali das reservas do paciente, e isso muitas vezes não tem relação direta nem com o fato do paciente estar com diarreia ou com o fato do paciente ter, de repente, diminuído a ingesta calórica. Esse paciente passa a começar ali a perder peso sem uma explicação ainda muito aparente. Isso é também um dos sintomas de AIDS propriamente. A AIDS também pode trazer para o paciente alguns sintomas neurológicos, então o paciente pode cursar com confusão mental, o paciente pode ter uma sonolência, uma alteração mesmo ali de nível de consciência, e isso pode ser por conta da presença do vírus e do consumo do seu status imunológico. A febre, em especial febre muitas vezes noturna, e a sudorese também pode acontecer sem uma causa que você consiga relacionar. Então você não tem uma outra doença, mas você está com febre, você tem suores noturnos, então isso pode ser um indicativo também de AIDS, além de erupções cutâneas e presença de gânglios ao longo do corpo. Então lembra que eu falei, os gânglios eles podem acontecer no HIV agudo, mas eles também podem acontecer muitos anos depois, quando o indivíduo já tem um quadro ali de imunossupressão já instalado, né? E por fim, a gente vai ter um indivíduo com um quadro de fraqueza muito grande, fadiga, e muitas vezes isso faz com que o indivíduo procure ajuda médica e comece então uma investigação e chegue a um diagnóstico. Quando o indivíduo está nessa fase, a gente consegue resgatar esse indivíduo, ou seja, a gente consegue trazer de volta ali para um estado de saúde esse indivíduo? Sim, a gente pode conseguir, mas a gente pode ter prejuízos que são muito grandes. Então, a gente não falou aqui de doenças oportunistas que podem, por exemplo, trazer sequelas neurológicas graves. Vou dar um exemplo da toxoplasmose, por exemplo. A toxoplasmose ela é uma doença oportunista que pode causar cegueira, que pode causar déficit motor, que pode trazer sequelas semelhantes, às vezes, às sequelas de um AVC, por exemplo. Então, ainda que se resolva nesse caso a questão tanto da infecção pelo toxoplasma como o início da terapia antirretroviral para melhora ali do sistema imunológico desse paciente, a sequela é algo que vai ficar. Então,
Nunca a gente deve, por exemplo, esperar ver se vai ficar doente para ir fazer um teste. Nunca, jamais. E se você tem medo de fazer o teste de HIV, eu fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente o que a gente faz se a gente está diante de um paciente que tem medo de fazer o teste de HIV ou se você é uma pessoa que está com medo de fazer o teste de HIV. E por fim, eu quero trazer aqui mais uma informação, mas antes, se você chegou até aqui, aproveita e me segue, clica aqui, ativa o sininho, comenta, eu vou ficar super feliz, porque eu quero te dizer o seguinte: outras doenças podem cursar com sintomas semelhantes a esses que eu acabei de falar. Então, é muito importante que, se você sente algo, fez um teste de HIV e esse teste deu não reagente, você ainda pode estar doente por uma outra causa que não é o HIV. Então, vale investigar. Eu sempre comento, quando as pessoas às vezes deixam perguntas aqui no meu canal, eu sempre comento assim: procure um médico de família, procure um bom clínico na unidade básica de saúde, procure um clínico no seu plano de saúde privado que você tem, procure alguém que possa te ver por inteiro, porque o fato do seu anti-HIV dar não reagente não significa que você não tem alguma doença que também está te causando esse monte de sintoma, ok? Se você gostou desse vídeo, me deixa aqui um comentário, faz uma sugestão para os próximos e eu te espero no próximo vídeo.